Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Este segmento vai estar dividido em duas partes. O tema é declarações de fé. É um tópico bastante importante e que em alguns casos tem gerado alguma confusão. Por exemplo, pessoas a dizerem que aquilo que dizem que vão ter porque o disseram e porque têm fé. Em parte isso é um princípio bíblico, mas por outro lado, por vezes, pessoas cingem-se a princípios bíblicos sem realmente conhecer o seu fundamento e qual a autoridade que está por detrás desse princípio. Deus não nos deixa usar a autoridade que Ele delega sem que as pessoas saibam o que estão a fazer. Isso não faz sentido. Nem em empresas isso é feito, nem em pessoas que tenham autoridades investidas, por exemplo, pelo governo. As pessoas normalmente têm que ter uma noção de responsabilidade ou preocuparem-se com aquilo que fazem. Assim é também no reino de Deus. Não é só dizer e depois dizer, olha, porque eu declarei, vou ter. Fé não é bem assim que funciona. É preciso compreender o princípio espiritual que está em operação e porque é que Deus delegou essa autoridade, qual a finalidade que Deus nos apresenta ao delegar em nós a autoridade para falarmos palavras de fé. É um princípio bíblico, mas convém compreender. Este segmento vai estar dividido em duas partes. Vamos ver algum fundamento para a pessoa que declara as palavras de fé e na segunda parte vamos ver alguns exemplos bíblicos que podemos utilizar em termos de expressão ou declaração de fé. Esses versículos falam sobre a autoridade que nós temos ou sobre aquilo que nós podemos declarar. Como já tivemos a ocasião de analisar há 2 vídeos atrás, nós podemos dizer aquilo que Deus diz acerca de nós. E é tão importante saber o que é que Deus diz para o dizermos. Portanto, queira estar sintonizado não só para esta parte deste tópico, mas também para a segunda. Uma razão porque este estudo sobre o poder das nossas palavras é importante é porque o nosso processo de raciocínio pode ficar cheio de palavras sem relevância. Eu creio que saber filtrar e discernir em nós mesmos as palavras que circulam na nossa alma é de grande benefício. Por isso é bom detectar e rejeitar pensamentos negativos e palavras nocivas para que não sejam a causa de padrões de dedução e de ações prejudiciais. Neste processo, também é essencial saber identificar ensinos errados que tenhamos recebido no passado, em especial em matéria da fé. Nem tudo o que fala de Deus é de Deus. Por isso é importante conhecer e desfrutar da fonte que é a palavra de Deus, para que possamos por ela discernir e avaliar o que possa estar no nosso coração e o que possa chegar aos nossos ouvidos. A palavra de Deus é a verdade que ilumina e por isso é de grande valor termos a palavra de Deus em nós, para que por ela possamos ter a luz que nos ajuda a discernir. Em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, lemos da parábola que Jesus contou sobre o trigo e o joio. O texto diz que o trigo e o joio, que ambos foram semeados. Ambos são muito semelhantes, mas não são a mesma coisa. O trigo alimenta, mas o joio é prejudicial à saúde. A fé necessita da palavra de Deus, que é como o trigo que alimenta. A fé bíblica não é o meio pelo qual vamos buscar o que queremos. Fé é falar, é agir em conformidade com a vontade declarada de Deus. Fé é falar, é agir em conformidade com aquilo que Deus nos dá. Um aspecto muito importante quanto à fé e à pessoa
é que ambos devem ser em termos de concordância e em termos de alvos, e até na expressão das palavras. A pessoa poderá sentir a sua fraqueza humana, porém essa fraqueza não impede que a pessoa seja pessoa de fé e que se alimente com as palavras da fé. A pessoa que fala com fé é a pessoa que terá recebido formação mediante as Escrituras. Tomemos como exemplo os seguintes textos bíblicos que referem o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, lemos as seguintes palavras de Paulo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Notemos que Paulo salienta a formação de Timóteo. Timóteo foi criado com as palavras de fé e da boa doutrina, como diz o texto. Timóteo seguia a formação com que foi criado, como já lemos em 1 Timóteo 4:6. A palavra seguir neste versículo significa que ele acompanhava de perto. A palavra no texto grego implica que ele investigava as palavras da fé e da boa doutrina. Esta mesma palavra indica que Timóteo vivia as palavras da fé e da doutrina. Portanto, não era algo que Timóteo tivesse ouvido lá na igreja e que ele depois voltasse a repetir. Era algo que ele tinha sido ensinado. Ele foi criado com estas palavras da fé e da boa doutrina. Portanto, a fé de Timóteo e o que ele pensava, quem Timóteo era, essas coisas, esses fatores estavam ligados. Nós e a nossa fé devemos estar ligados, as duas coisas devem estar num só, neste princípio de união, quem nós somos e a nossa fé. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17, lemos outra descrição de Timóteo feita pelo apóstolo Paulo e diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. A palavra redarguir aqui pode significar convencer, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo encorajou Timóteo a permanecer naquilo que ele tinha aprendido e que lhe foi assegurado. A palavra inteirado, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, dá o sentido de estar assegurado ou de estar certo quanto àquilo que ele aprendeu. Esta mesma palavra, inteirado, dá também o sentido de estar estabelecido naquilo que ele aprendeu. Desde a sua meninice que Timóteo conhecia as sagradas letras. Portanto, vimos que Paulo reconhecia que Timóteo tinha sido instruído, ele tinha aprendido, e a fé de Timóteo e a própria pessoa de Timóteo, as duas coisas estavam unidas. Nós temos que ser aquilo que nós acreditamos diante de Deus. Dada a formação que Timóteo teve, ele estava apto para agir como bom ministro de Cristo, como Paulo disse em 1 Timóteo 4, 6. Timóteo tinha uma boa substância para ele, porque ele tinha aprendido, ele tinha sido criado com as palavras da fé. Ele, tendo sido formado nas Escrituras, era pessoa instruída para toda a boa obra. Este aspecto é fundamental. As obras que nós fazemos em relação ao reino de Deus têm que nascer daquilo que nós aprendemos do próprio reino de Deus. Aprendemos o Evangelho ensina-nos, o Evangelho motiva-nos nas nossas obras. Daí também nós sermos um com a fé que nós professamos. Timóteo tinha as palavras da fé
tanto para ele como também para poder transmitir a outras pessoas. Vimos nestas palavras do apóstolo Paulo um princípio de grande significado. A pessoa e a sua fé estão unidas. Este aspecto é manifesto naquilo que a pessoa faz. A pessoa vive a sua fé a cada dia, não só no dia em que vai à igreja, mas constantemente. A Bíblia refere esta prática como andar por fé ou viver da fé. Romanos 1:17, 2 Coríntios 5:7, Gálatas 2:20. São apenas alguns versículos que falam sobre andar pela fé ou viver pela fé. E ainda, lendo Romanos capítulo 10, versículo 17, vimos que a fé vem de ouvir. Vamos dar um passo mais além, mais adiante, a fé vem pelo o que nós ouvimos em relação às palavras de Jesus. O versículo diz, portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Vendo o contexto deste versículo, Paulo comenta que nem todos obedecem ao Evangelho. Romanos 10:16. Ou seja, nem todas as pessoas que ouvem obedecem. Porém, como ele diz, a palavra foi anunciada. Paulo, citando o profeta Isaías, diz que o Senhor foi achado por aqueles que não o buscavam. Vimos aqui algo de muita importância para compreender o princípio de a fé vir pelo o tipo de ouvir, a qualidade de ouvir as palavras de Cristo. Paulo diz que as palavras foram anunciadas até aos confins do mundo, Romanos 10:17. Porém, há um grupo de pessoas que ouviram a palavra, porém decidiram não dar ouvidos à palavra. E vem à mente o que Jesus disse em Mateus 13:9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, é quem faz questão de ouvir. Essa pessoa que realmente faz questão de ouvir terá aproveitamento em relação àquilo que ouve. O escritor do livro aos Hebreus, comentando sobre a fé e o ouvir, ele disse em Hebreus 4:2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como também eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. A palavra de Deus tem sido anunciada, mas o efeito da fé só sucede naqueles que querem ouvir a palavra. Dado o contexto de Romanos capítulo 10, versículo 17, vimos que o significado de ouvir e a fé vir está ligado às palavras de Cristo. Os que ouvem com ouvidos de ouvir são aqueles que buscarão ao Senhor, porque está escrito, o Senhor foi buscado daqueles que não tinham ouvido antes. O Senhor falou para Israel, mas foram outros que ouviram a palavra. E para nós entendermos bem este versículo, temos que compreender um aspecto da história. O Evangelho foi anunciado à nação de Israel. Jesus veio para o povo de Israel, o povo da aliança, mas eles não ouviram. Muitos deles não ouviram, outros ouviram, porque realmente o Evangelho tem chegado a nós por intermédio do povo hebraico que recebeu o Evangelho. E este aspecto é importante, porque há aqui que compreender um aspecto. Israel tinha a sua tradição religiosa e eles tinham a sua crença em Deus, a sua fé em Deus, como nós podemos ver em Romanos 10:19. Eles já tinham recebido a palavra de Deus e Paulo cita Moisés como um exemplo. Mas por causa da sua tradição, eles não quiseram ouvir as palavras de Cristo. Portanto, quando dizemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, temos que compreender que o sentido deste versículo, dado o seu contexto, é que a fé bíblica nasce naqueles que realmente querem ouvir a palavra de Cristo. Pessoas podem ficar tão presas à sua tradição religiosa pelas mais variadas razões e não é por isso que têm fé, porque o apóstolo Paulo é bem claro que a fé vem pelo ouvir as palavras de Cristo, através
das palavras de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo faz algo muito interessante. Ele liga o ouvir às palavras de Cristo. Um ouvir através da palavra. As duas coisas estão unidas. Portanto, qual é a palavra que as pessoas estavam a ouvir naquele tempo? Isso é importante. Quais são as palavras que as pessoas estão a ouvir hoje? Esse aspecto é importante para a sua fé, porque quem se apega a tradições religiosas, a sua crença vai ser essa, mas a sua fé poderá não ser bem aquela a qual o apóstolo Paulo se refere. Por isso é que é importante nós ouvirmos o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia ensina-nos a ouvir as palavras de Cristo, a ouvir o Evangelho. E ouvindo as palavras de Cristo, a fé começa a nascer em nós. E então, mediante essa fé, fazemos confissão de fé em Jesus, em Deus. E temos então palavras para declarar sobre nossas vidas, nossa família, as circunstâncias em que nós nos encontrarmos. Porque então não é um falar de tradição ou um falar porque ouvi dizer assim. Não, é um falar porque há uma qualidade de ouvir. O ouvir com o desejo de aprender, o ouvir com o desejo de ser transformado pelo poder do Evangelho. Compreendemos que a melhor fonte de aprendermos as palavras da fé é as Escrituras, a Bíblia. A Bíblia, sendo inspirada pelo Espírito Santo, é a melhor fonte de palavras que inspiram. E nós estamos a falar sobre palavras de poder, falar palavras de bênção, declarar palavras que realmente podem ser instrumentos de transformação. Porque é assim? Porque são palavras que vêm a nós do Evangelho de Jesus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, é de vital importância conhecer as palavras de Cristo. Não como se fosse uma tradição herdada. Pessoas podem dizer, mas eu fui ensinado desta forma. Eu já tenho dito em outras ocasiões, eu e a minha esposa ensinamos os nossos filhos nos caminhos de Deus, mas tornamos bem claro a eles que eles próprios teriam que tomar a sua decisão, querer ouvir as palavras do Evangelho, querer seguir Jesus, por terem um encontro pessoal com Jesus e com as suas palavras, ou então seria apenas uma tradição. E o Evangelho não é acerca de uma tradição, é acerca de um relacionamento que nós temos com Deus, e neste relacionamento está também a salvação das nossas almas. É necessário ouvir as palavras de Cristo, porque é daí que vem a fé bíblica. Temos falado sobre a pessoa e a sua fé, como o caso da formação de Timóteo. Ele foi criado com as palavras da fé, criado na doutrina, e por isso ele também podia ministrar, ele tinha para ele e podia ministrar. E o princípio bíblico é que não separamos a pessoa da sua fé. É uma questão de integridade. É um princípio bíblico. E a palavra de Deus encoraja-nos a falar segundo os seus ensinos, para que as nossas declarações sejam a expressão da nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, e seja também segundo os propósitos de Deus. Nós vamos depois falar no vídeo a seguir sobre palavras que podemos declarar e que estão baseadas na palavra de Deus. É um tópico bastante importante. Mas para já deixo dizer que é tão importante saber de onde vem a sua fé. A fé é pelo ouvir. E nós, como nós vimos em Romanos capítulo 10, a fé está ligada à mensagem. Portanto, é como se o apóstolo Paulo ligasse as duas coisas. Não é um ouvir arbitrário, mas um ouvir específico da palavra de Deus. Não tem nada a ver com tradição, mas tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus disse. Porquê é que isto é importante? Porque as pessoas têm a tendência em seguir tradições religiosas, que por vezes têm coisas interessantes para observarmos, como por exemplo a prática de boas obras. Mas Evangelho é mais que isso. Evangelho é sobretudo a nossa restauração a Deus. Antes estávamos separados por causa dos nossos pecados, separados de Deus. Mas em Jesus temos sido reconciliados com Deus. E este princípio é importante. Talvez tenha ouvido o Evangelho ser exposto desta forma e fica a perguntar o que fazer. A Bíblia ensina-nos que nós devemos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador.
declarar que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Diga, por suas palavras, diga com fé que acredita que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, para o salvar. Fala assim com Deus e creia que Deus ouve. Logo mais, leia um pouco da Bíblia todos os dias. É tão importante porque assim vai crescendo o seu conhecimento sobre as coisas de Deus. Faça a sua oração a Deus todos os dias. Deixa um pouco de tempo. Não está em questão a quantidade de tempo, mas a qualidade de comunhão com Deus. Fale com Deus, Pai, sempre em nome de Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz de Calvário para nos salvar. Logo possa frequentar uma igreja para aprender mais sobre o que é ser discípulo de Jesus. Continuamos orando por si, para que a bênção de Deus seja ampla e sobre os seus entes queridos também. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.